Bom, eu gostaria inicialmente de compartilhar um texto da palavra de Deus com você. Eu quero ler junto com você Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. É um salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Deixa entender aqui que Davi estava angustiado. E ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, alivia a minha angústia. Você está angustiado nesse momento? Você está angustiada? Clame a Deus. Ele pode aliviar a sua angústia. E ele continua dizendo: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quando ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Às vezes nós permitimos que a ira tome conta do nosso coração. E aí nós queremos descarregar essa ira na primeira pessoa que está próxima a nós. E na maioria das vezes é alguém da nossa casa, da nossa família. Por isso o salmista Davi, com muita sabedoria, com muita propriedade, escreveu: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Quando você deitar, quando você for descansar, reflita qual o motivo da sua ira e se as pessoas ao seu redor têm culpa do que está acontecendo. Eu estou lendo Salmos capítulo 4. Versículo 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Confie em Deus. Apesar de tantas dificuldades, tantos problemas, de tantas coisas que estão acontecendo, a palavra do Senhor nos desafia. Confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze-o, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Faça resplandecer sobre nós, ó Deus, a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Repare que Davi começa o salmo falando da sua angústia, da sua tristeza. Mas aí, a partir do verso 7, ele, em uma atitude de fé e de confiança, ele declara que Deus já encheu o coração dele de alegria. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Davi estava dizendo que quando ele orou a Deus, quando ele clamou ao Senhor, quando ele declarou a Deus a sua angústia, Deus colocou no coração dele uma alegria. Uma alegria maior do que as pessoas que têm fartura de trigo e de vinho, do que aqueles que não têm necessidades. A alegria que nós podemos encontrar no Senhor, ela não está condicionada às circunstâncias que nós estamos vivendo. Ela não está ligada aos nossos próprios recursos, ao dinheiro que nós temos na nossa conta, à saúde que nós temos, a como está a convivência no nosso lar. A alegria colocada por Deus no nosso coração, através do Espírito Santo, ela é incondicional. Ela está ligada ao fato de pertencermos a Deus, de termos alguém que cuida de nós, que ora, que nos guarda, alguém que nos tem na palma das suas mãos.
Então, é isso que Davi estava dizendo aqui. O Senhor encheu o meu coração de alegria. Muitos dos salmos, eu não sei como é a história desse salmo aqui, mas muitos dos salmos que Davi escreveu foi em um momento de extrema dificuldade, quando ele estava cercado pelos inimigos. Eu não sei se é esse caso aqui, de Salmos 4. Mas aí é interessante perceber como ele, depois da sua angústia, como ele expressa a sua alegria no Senhor. E no verso 8, tem uma palavra que eu quero deixar para você. Para você que tem passado por dias difíceis, por dias de tribulação, por dias de adversidade. E talvez não esteja conseguindo nem descansar. Às vezes, quando você vai para a sua cama, quando você coloca a cabeça no travesseiro, vem aquele turbilhão de pensamentos negativos, os problemas parece que se multiplicam e você não consegue ter um sono de qualidade. Olha o que o salmista Davi diz: em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Coloque esse versículo como uma oração diante do Senhor hoje, antes de você dormir. Senhor, diga para ele assim: Senhor, eu li na tua palavra que Davi, embora estivesse profundamente angustiado, passando por muitas lutas, ele conseguia deitar e adormecer e ficar com o seu coração em paz e ter alegria e gratidão no seu coração. Então eu quero isso também para a minha vida. Coloque isso diante de Deus, meu irmão. Coloque isso diante do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu quero, primeiramente, agradecer pelas mais de 1.900.000 pessoas que estão inscritas no nosso canal. Estamos nos aproximando da marca de 2 milhões de inscritos. Então, isso é motivo de muita alegria. E aí eu deixo aqui, o pedido, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e faça parte desse projeto grandioso que é o Minuto com Deus, para que nós levemos a palavra do Senhor. Boa noite, pastora Alessandra. Deus te abençoe. Obrigado por estar acompanhando aqui. Está aqui ao meu lado, está na sala ao lado, mas está me ajudando a monitorar aqui a transmissão para ver se está tudo ok. Irmãos, eu sempre peço também, no começo da transmissão, que você compartilhe essa mensagem. A palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então, se você conhece alguém que você ama, que você sabe que precisa receber a palavra de Deus nesse momento, eu gostaria que você ajudasse compartilhando o link dessa postagem. Eu estou vendo irmãos aqui de vários lugares, de várias partes do Brasil e do mundo também, nos acompanhando, e eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade. Caso você queira apoiar esse ministério, tem várias maneiras, Uma maneira é o Superchat, e já tem irmãos aqui nos abençoando com o Superchat. Obrigado, irmão Manuel Pérez. Obrigado. Teve uma outra pessoa aqui que sempre nos ajuda também, mas que a mensagem sumiu aqui para mim, porque são muitos comentários. Nós temos uma conta jurídica, temos o nosso Pix, temos o Apoia-se, e se você quiser abençoar também, você pode adquirir esse livro aqui, olha, que é o Recomece a Viver. Na
Na transmissão, ele aparece ao contrário, né, a capa aqui, depois que eu fui ver isso, que eu fui me aperceber disso. Mas é um livro que contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para abençoar a sua vida e para você nos ajudar, né, apoiando o nosso ministério. O link para você adquirir esse livro vai estar na descrição desse vídeo aí, pelo site da editora UpBooks. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, antes de ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar por você. Você pode colocar aí o seu pedido de oração nos comentários. Eu não consigo comentar aqui ao mesmo tempo em que eu estou transmitindo, mas eu consigo ler alguns comentários. Pode colocar o seu pedido de oração aí, mesmo que eu não vá ler aqui, que eu não consiga ler, mas certamente é um ato de fé. Quando você coloca aqui, é uma atitude de fé, e você está declarando que confia em Deus e que Ele tem poder para solucionar os seus problemas. Amém? Vamos orar diante dessa palavra, diante desse salmo que foi lido, Salmos 4, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Pai amado e querido, te agradecemos, Senhor, por esse primeiro momento aqui, nesse culto, nessa transmissão, onde o Senhor já começa a ministrar no nosso coração. Responde-nos quando clamarmos, ó Deus. O Senhor é o Deus que nos faz justiça, alivia a nossa angústia. Eu peço que o Senhor vá de encontro agora a todos aqueles que estão com o coração angustiado. Tenha misericórdia de nós e ouça a nossa oração. Sabemos que o Senhor concede graça àqueles que se aproximam de Ti com humildade. E sabemos que o Senhor nos ouvirá quando nós Te invocarmos. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Por isso, enche o nosso coração de alegria, alegria que não está condicionada a nenhuma circunstância externa, mas que está respaldada pelo simples fato de sermos Teus filhos, de termos, ó Deus, a Tua graça e a Tua compaixão derramadas sobre a nossa vida. Nós cremos que o Senhor tem poder para nos abençoar, para resolver toda e qualquer situação que esteja nos atormentando, que esteja nos afligindo. Em nome de Jesus, que nós possamos, hoje ainda, deitar em paz e adormecer em paz, certos de que o Senhor é quem nos dá a segurança. Por isso nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem e na descrição desse culto, dessa mensagem, tem várias formas de abençoar o nosso ministério. Amém? Outra coisa importante a respeito da fé. A fé nos faz vencedores diante das setas malignas que nós recebemos. Satanás não tem o poder de ler a nossa mente. Ele não consegue ler a sua mente. Ele não sabe o que você está pensando. Mas ele tem o poder, segundo a Bíblia, de lançar pensamentos aí na sua mente. Pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de destruição. Quando uma pessoa está, assim, com uma tristeza excessiva, é claro que isso pode ser uma depressão, pode ser pode ser medicado, pode ser uma reação patológica, mas pode ser também uma ação de Satanás, porque ele tem poder de lançar sobre nós setas malignas. E o que protege a nossa mente dessas setas malignas? A nossa fé.
Efésios capítulo 6 fala sobre uma armadura. O apóstolo Paulo fala sobre várias peças dessa armadura, mas eu quero destacar uma que está relacionada à fé. Está no versículo 16. Efésios capítulo 6, verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé nos protege contra as setas inflamadas do maligno, contra os pensamentos negativos que Satanás tenta colocar na sua mente. Sabe aqueles dias que você acorda, que você não quer nada, você fala assim, não vai dar certo, não adianta eu tentar, eu quero desistir de tudo, eu quero desistir da minha carreira, da minha família, da minha vida espiritual, eu quero largar meu ministério. São setas malignas que o diabo lança na sua mente. E você pode se proteger dessas setas pela fé, através do escudo da fé. Outra coisa, a fé nos faz vencedores sobre o mundo, sobre o sistema do mundo. Em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5 está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando eu falo mundo aqui, eu estou falando do sistema maligno que rege as coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado por Satanás. O pecado, a promiscuidade, o adultério, as coisas más que regem, a corrupção, os governos, as coisas deste mundo são dominadas pelo mal. E o mundo quer nos tragar. O mundo quer que nós nos adaptemos a ele. Por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela sua mente. Sejam transformados no vosso entendimento, porque assim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo quer que nós nos amoldemos, nos conformemos conforme os padrões estabelecidos. E aí, nós temos uma pressão sobre a nossa vida para ceder ao pecado, às coisas mundanas, que são contrárias à palavra. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Espírito Santo fala aí ao seu coração, né, a respeito dessas coisas. E como que eu venço isso, pastor? Segundo a palavra de Deus, é pela fé. O que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele não perde para o mundo, ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sobre a fé, eu quero dizer para você o seguinte: a fé é gerada em nós quando nós ouvimos a palavra de Deus. Como que a fé é gerada no meu coração? Quando você ouve a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé, ela é gerada dentro de nós através da palavra. Por isso que eu acho importante, quando a gente levanta, quando a gente começa um novo dia, uma nova semana, nós nos alimentarmos antes do jornal, antes da rede social, antes do livro que você está lendo. Se alimente da palavra de Deus, porque isso vai gerar fé em você. Essa fé ela vai ser consolidada e vai te dar capacidade
de suportar os problemas da vida, as adversidades da vida. Amém? Em nome de Jesus, a fé é gerada pela palavra dentro de nós. A fé é dada, ou melhor, a cada pessoa é dada uma medida de fé. E nós não devemos nos vangloriar se tivermos mais fé do que os outros. Tem gente que fica orgulhoso, né? Nossa, eu sou uma pessoa de muita fé. Não sou igual a você. Não sou igual ao outro. Eu tenho muita fé. Não. Deus deu uma medida de fé para cada um. Eu já falei aqui. Não importa se você tem uma grande fé ou uma pequena fé. Importa sim se a sua fé está depositada num grande Deus. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo escreveu assim, olha: pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém ache que é maior do que o outro. Ninguém pense que é alguma coisa. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, não se ache maior do que ninguém, porque você tem uma grande fé. Ah, porque pela fé eu já conquistei muitas coisas. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas não menospreze a fé do irmãozinho, da irmãzinha. Ah, mas a fé dele é muito pequena diante da minha. Não importa. Jesus falou que se nós tivermos uma fé pequena, nós vamos conquistar grandes milagres. Amém? E Paulo ainda diz em Romanos 14 que nós temos que aceitar aqueles que são fracos na fé. Romanos 14, versículo 1, diz assim, ó: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Talvez a fé que Deus deu a você já permitiu que você tivesse uma revelação, né, um entendimento em relação a algumas coisas. Mas aquela pessoa ainda não recebeu essa fé nessa proporção. Então respeita ele. Ele crê em Deus como você. Ele creu em Jesus, ele recebeu Jesus como você. Mas talvez a fé dele ainda não permitiu que ele, tomasse algum posicionamento em relação a coisas que você já percebeu. Aceite aqueles que são fracos na fé. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Senhor, aumenta a minha fé. Meu querido, saiba que não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, pela fé, tudo é possível. Tudo é possível. É claro que tudo isso passa pela vontade de Deus. Eu não estou querendo criar uma falsa expectativa em você de que todos os seus problemas serão solucionados. Não é isso, não entenda dessa forma. Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus é poderoso para resolver qualquer situação, segundo a vontade dele. Isso passa pela vontade de Deus e está ligado à sua fé. Então, essa é a palavra que vai alimentar a sua fé. Tudo vai se tornar possível se você crer. O primeiro passo é você crer. Aí depois, segundo a vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Às vezes nós estamos orando por coisas e Deus tem uma solução totalmente diferente daquela que nós estamos imaginando. Não é verdade? Ah, eu estou orando para eu passar num concurso, mas de repente Deus está abrindo uma porta para você numa empresa, numa multinacional, que vai ser um negócio assim
muito mais vantajoso para você. Estou dando um exemplo, tá bom? Então, nós temos que compreender que nós precisamos ter fé e que nós precisamos nos submeter também à vontade do Senhor. Eu quero nesse momento orar por você, diante dessa palavra, diante desse momento de ceia, agradecer ao Senhor por tantas vidas que foram alcançadas. Pai amado e querido, diante dessa palavra, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome, pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que a fé que temos depositada no Senhor nos faça passar por todos os momentos de adversidade, de cabeça erguida. Cremos que podemos ser vitoriosos no nome de Jesus. Recebemos essa fé no nosso coração e no nosso espírito. Deus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador, que o teu sacrifício foi pelo perdão dos nossos pecados e que através disso nós nos reconciliamos com Deus. Nós te louvamos, abençoe a vida do Samuel, Senhor, que está fazendo aniversário hoje. O Senhor toque na vida dele, abre as portas para ele que forem necessárias. No nome de Jesus, dê a ele o sustento, dê a ele a provisão, a ele e a toda a sua família. E abençoe todos aqueles que estão aniversariando nessa semana, nesses dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Uma semana de bênção e de vitória, no nome de Jesus.